Paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Eu te convido, se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Deixe aqui o seu like, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sininho para que todos os vídeos que nós colocarmos aqui você seja notificado. Amém? Nós estamos aí estudando o livro de Mateus. Temos anteriores a este vídeo aqui 12 vídeos, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 12, falando sobre Mateus, comentando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Se você ainda não assistiu, eu te convido, vai lá, assista os vídeos, deixe seu comentário, seu like, compartilhe para mais pessoas, para abençoar vidas e para que este canal também seja abençoado por você. Se inscreva aí, deixe o seu like. E o capítulo 13 ele é bem extenso, vai do versículo 1 até o 58. Não vamos aqui comentar todo, porque ficaria muito extenso. Mas eu quero tirar em particularidade aqui alguns versículos e uma parábola que Jesus contou sobre o semeador que saiu a semear e 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus, 4 ouvintes, 4 terras, 4 corações que recebem a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo de número 3 ao versículo 8, depois nós vamos comentar também do versículo 18 até o 23, onde o próprio Jesus vai dar a interpretação daquilo que ele está falando do verso 3 ao 8, amém? Então nós vamos falar aqui dos 4 tipos de ouvintes, dos 4 tipos de corações que recebem a palavra, isso é muito importante. Então se você chegou até aqui, já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal para que junto a gente possa crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 3. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Anota aí, não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Anota aí, sufocaram. Verso de número 8 diz: E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uns a 100, outros a 60, e outros a 30. Verso de número 9 diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então nós vamos ver aqui o próprio Jesus falando de 4 terras, 4 corações que recebem a palavra. Aquela que cai à beira do caminho, aquela que cai em pedras, aquela que cai em espinhos e aquela que cai em boa terra. E nós vamos ver o próprio Jesus dizendo ou explicando aquilo que ele estava falando na sua parábola. O verso de número 18 diz: Escutai-vos a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É aquele que recebe a palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus, mas o maligno, o inimigo, o perseguidor de nossa alma, Satanás, ele tem a facilidade de arrancar aquilo que foi plantado. A palavra de vitória, a palavra de determinação, a palavra que foi lançada pelo próprio Deus. O maligno ele está o tempo todo, a palavra do Senhor vai dizer que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando tragar a nossa vida. Por isso Pedro vai escrever: sejais sóbrio. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Sejais vós sóbrio, porque o vosso adversário anda bramando como leão. Ele não é o leão. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, mas ele está como o leão, bramando, tentando tragar. Então o inimigo ele nos persegue de muito perto. O próprio Jesus vai demonstrar isso na tentação do deserto,
Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Jesus é tentado, levado pelo Espírito, e o inimigo todo o tempo ao seu lado, ao seu redor, né? Após ele jejuar 40 dias e 40 noites, o inimigo começa a tentá-lo, a tentar que ele saia do propósito. A única coisa que o inimigo quer é que nós saiamos do propósito que nós colocamos diante de Deus. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Então a primeira semente que Jesus vai falar foi aquele que recebe a palavra, ouve a palavra de Deus. Ele vai na igreja, ele se assenta, ele ouve o pregador, ele ouve o palestrante, mas quando ele sai dali, ele dá ouvido também ao inimigo. O inimigo arranca aquela palavra de vitória, aquela palavra de determinação. Então nós temos que ter muito cuidado, ser aquele ouvinte, né, praticante da palavra, ser aquele ouvinte que ouve a palavra do Senhor, coloca no coração e depois ele age na conformidade daquilo que ele ouviu, para que a sua vida seja abençoada. No verso de número 19, vai dizer: e ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata ou arranca que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Verso de número 20 diz: porém, o que foi semeado em pedras ou pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ou seja, recebe aquela palavra abençoada, diz: eu recebi uma palavra de vida, né? Eu recebi algo tremendo, aquele culto pentecostal onde Deus usa, né, o pregador, e o pregador fala no mistério, fala de uma forma penetrante ao coração. Enquanto o culto está rolando, aquela pessoa está se sentindo transformada pela palavra de Deus. Mas após sair do templo ou sair da reunião, né, o que vai acontecer? Verso de número 21 vai dizer: mas não tem raiz em si, mesmo antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, a pessoa não consegue aguentar. Após sair do templo, da casa, da onde está fazendo o culto, ele começa a olhar para os problemas, para as dificuldades. Então, aquela palavra profética, aquela palavra de Deus, ela não permanece, ela seca, né? E ela é semelhante àquela que caiu em pedregais, ou seja, pedregais, onde, né, a pedra não deixa que a raiz, né, cresça. Tem um louvor que diz: e minha raiz cresceu. O cristão precisa entender que a nossa raiz precisa crescer, né? Nós precisamos ter raiz. Quanto mais raízes nós temos, mais forte nós ficamos. Não é assim com a palmeira, né? A palmeira, ela cresce para cima, mas também ela cresce para baixo. O cristão precisa ser assim também, ter raiz. E quando nós recebemos a palavra de Deus, é para que nós nos fortalecemos, nos fortificamos diante de Deus. Mas existem aqueles ouvintes que não conseguem. Aí vai dizer aqui no versículo de número 21, né, da seguinte maneira: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, não consegue permanecer. Então nós vemos o ouvinte que ouve, mas o inimigo consegue corromper ele, e o ouvinte que as perseguições, a angústia, tira ele do verdadeiro propósito da palavra. Então nós vamos ver no verso de número 22: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, olha que interessante, os cuidados deste mundo o seduzem das riquezas e sufocam a palavra, e fica infrutífera. Quantos cuidados deste mundo nós temos, não é? Recebemos a palavra de Deus, e a palavra do Senhor quer que nós o sigamos, quer que nós estejamos com Ele, quer que nós sejamos abençoados por Ele, e muitas das vezes nós trocamos, né, como fez Esaú com Jacó, né? Esaú chega cansado e troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque achava que iria morrer. Então trocou uma bênção do seu pai, uma bênção que ele tinha, né, por algo que era
momentânea, e muitas das vezes nós acontecemos isso também. Existem aqueles ouvintes da palavra de Deus, que é ouvindo a palavra do Senhor, mas os cuidados desta vida, né, os desejos carnais, os desejos de vícios, muitas das vezes não deixam que essas pessoas permaneçam na casa do Senhor, não permaneçam na presença do Senhor. Então nós vamos ver o primeiro ouvinte, é aquele que cai à beira do caminho, o maligno vem e rouba. O segundo ouvinte é aquele que cai em pedras e a raiz não se afunda. E o terceiro cai entre os espinhos que o sufocam. Então ele é sufocado e a palavra de Deus não permanece. Verso de número 23 vai dizer: mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, aquele que recebe a palavra de Deus e vai e dá frutos para o Senhor. Aquele que recebe a palavra de Deus, a palavra transforma ele e transforma outras pessoas. Se torna um pregador, se torna um evangelista, se torna alguém que quer que a palavra de Deus alcance outra pessoa. Então nós precisamos ser esse quarto ouvinte da palavra de Deus. Nós temos que ser esse quarto coração que a palavra de Deus diz. Nós temos que ser, esse que ouve a palavra do Senhor e a pratica, como eu já falei aqui várias vezes nos vídeos anteriores, como Jesus vai dizer sobre aqueles dois alicerces muito interessantes. O alicerce, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ouve e pratica, e aquele que edifica a sua casa na areia, que ouve, mas não pratica, não faz na conformidade que Deus quer. Deus quer que nós vamos e damos fruto. João, capítulo de número 15, versículo 16, vai dizer assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vais e deis fruto, a fim que os vossos frutos permaneçam na terra, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome vos será feito. Então o Senhor quer que nós frutificamos, quer que nós ouvimos a sua palavra e passamos a palavra do Senhor à frente. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus, que esta palavra seja abençoadora para a nossa vida. Como eu disse, o capítulo 13 ele é muito abençoador, Jesus tem muitas palavras abençoadoras aqui. O interessante desta palavra é que Jesus está pregando no meio do seu povo, e é aqui que vai nascer que o profeta não tem honra na sua casa, porque Jesus estava pregando para os seus e os seus não acreditavam. No verso de número 58, que é o último versículo, vai dizer: e não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não acreditavam em Jesus porque era conhecido deles, mas Jesus fez muitos outros milagres em outros lugares. Que Deus venha te abençoar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Em breve nós estamos falando aqui no próximo vídeo sobre Mateus capítulo 14. Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.